Olá pessoal, bom, então nessa nossa aula nós vamos falar sobre construção de funções elementares com domínio ilimitado e com domínio limitado. Aqui para essa aula eu escolhi trabalhar com a função constante, função de primeiro e segundo graus, função raiz e função modular. Então vamos lá. Então vocês aí já instalaram o GeoGebra, né? Aqui na minha área de trabalho aqui eu tenho o Classic e tenho a calculadora gráfica, né? Vamos trabalhar aqui com a calculadora gráfica. Vamos clicar aqui e vai abrir aqui, ó, a nossa calculadora gráfica e vamos trabalhar primeiramente com a função constante. Então vamos aqui no campo aqui, esse campo entrada, e vamos digitar f de x igual a 3. Digitou f de x igual a 3, ó, dá o Enter e vai aparecer já a minha função constante. Aqui essa função aqui, essa linha verde. Aqui ó, o rótulo, né, que é o f, correspondente à função. Vocês vão notar que isso vai aparecer automaticamente, o rótulo e uma cor. O programa vai escolher uma cor aqui no caso a cor verde, correspondente a essa bolinha aqui. Quando tiverem várias funções, é para você distinguir, né, função de ponto, as funções, os pontos, os objetos que vão sendo colocados aqui. Bom, enfim, vamos seguir. Função do primeiro grau. Então vamos digitar aqui a função f de x igual a menos 2x mais 6. Digitou a função, deu Enter, aí já aparece a função f de x igual a menos 2x mais 6. Função do segundo grau. Vamos digitar aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 10x menos 12, né? Então, nessa altura aí, vocês já devem ter assistido o vídeo que fala sobre sintaxe. E eu já estou aqui digitando aqui, ó, na sintaxe do GeoGebra, tá? Então, aqui, ó, menos 2x, aqui o circunflexo, 2 mais 10x menos 12. Digitou ali dentro. Na hora que você digita na sintaxe do GeoGebra e dá o Enter, ele transforma para a linguagem matemática, certo? Para sintaxe matemática aqui, ó, tá certo? Ó? Isso vai acontecer em todos. Bom, aqui então a parábola correspondente à função do segundo grau está aqui. Função raiz, então f de x igual a sqrt, x aqui entre parênteses. Na hora que eu digitar isso daqui, ó, ele já vai transformar para esse símbolo de raiz que nós conhecemos, tá certo, gente? Então nessa entrada aqui, ó, você digitou daquela forma e o programa ele transformou aqui para nossa linguagem matemática, tá? Aqui o gráfico da função raiz. Pronto. Agora função modular. Como é que a gente escreve função modular? ABS o x entre parênteses. Quando eu digitar aqui, ó, você vê que ele vai mudar o símbolo ABS, tá vendo? Aí, pronto, digitei aqui, quando dei Enter, ele mudou de ABS de x para o símbolo que a gente conhece de módulo, são essas duas barras paralelas, certo? E aqui, ó, vai aparecer o gráfico da função modular aqui nesse campo aqui. Muito bem. Bom, aqui a gente vai ensinar a estrutura se, então, para delimitar o domínio, porque muitas vezes a gente não quer o domínio completo, tá? A gente só quer uma parte do domínio. Então vamos ver como é que vai funcionar essa estrutura se, então. Então vamos lá na entrada. Quando você digitar se, vai abrir aqui esse menu aqui, né? E você corre aqui, ó, e vai escolher esse se condição, então. Essa é a estrutura. O se condição então, tá? Então clicou aqui, o que vai acontecer? A condição vai ser a parte do domínio que você quer, o intervalo do domínio que você quer, e o então vai ser a função, tá? Então é o intervalo do domínio que vai aparecer aqui, e o então vai ser a função. Aqui, se, aí eu já digitei ali, o se vai aparecer aqui dentro dessa caixa de entrada aqui. A condição, você vai, eu escolhi aqui o intervalo maior ou igual que menos 2 e menor do que 5, né? Que é menos 2 menor ou igual que x menor que 5.
E a saída eu escolhi uma função constante, que é 3. Tá? Não precisa escrever y igual a 3 ou f de x igual a 3. Só basta digitar a função. 3, aqui, ó, tá vendo? Então vai aparecer a função constante delimitada aqui desse ponto a esse. O início vai ser para x igual a menos 2. E aqui o final vai ser x igual a 5, só que aberto. Bom, quando você der o Enter, aí vai acontecer isso aqui. Ele vai colocar o label de f delimitado aqui no domínio de menos 2 a 5. Só que a gente, geralmente, a gente escreve isso aí, na verdade a gente é obrigado a escrever, a chamar a atenção em termos didáticos, né? Lá para o aluno saber onde é exatamente o início e o final, se é fechado ou aberto. Então, a gente coloca um ponto fechado aqui em menos 2 e um ponto aberto aqui em 5. Como é que a gente vai botar esses pontos aí? Então é simples, a gente aqui coloca com letra maiúscula, né? A igual a menos 2 e 3, né? Menos 2,3 aqui entre parênteses. Quando você abrir o parênteses, ele já vai fechar automaticamente, é só botar o menos 2,3. Aqui vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho aqui. E aí a gente digita o outro ponto, que é 5, 3. Aqui é o 5, 3, né? O primeiro ponto foi menos 2, 3. E aqui 5, 3. Tá? Você tem que digitar o par ordenado correspondente ali ao início e ao final, respectivamente. Bom, aqui já está fechado. Agora basta colocar esse ponto B aberto. Como é que a gente faz? A gente clica em cima desse ponto. Quando clica em cima desse ponto, vai abrir esse menuzinho aqui. Você clica de novo nesse pontinho aqui, ó, e vai escolher a configuração do ponto aberto. Na hora que você clicar aqui, ó, o ponto B já fica aberto. Então a gente tem aí, ó, aberto aqui ou fechado no ponto A e aberto no ponto B, certo? Beleza. Então vamos seguir. Aqui eu vou fazer uma coisa que é opcional, né? Mas geralmente a gente trabalha, eu mesmo gosto de trabalhar tudo com a mesma cor, principalmente para apostila, para impressão de prova, etc, né? Então você pode clicar de novo aqui em cima, vai abrir esse menu, você clica aqui nessa opção, nesse baldinho aqui, e vai aparecer cores, né? Se eu quiser colocar preto, aí clico aqui no preto, aí vai ficar aqui a bolinha fechada preta, tá? Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa aqui com esse F, né? Basta clicar em cima do F e ir lá no menu correspondente a cores. Bom, então vamos aqui para a função do primeiro grau, que a gente na caixa de entrada aqui a gente já digitou se, abriu aqui o menu, a gente escolhe o se então, tá? Então a condição que a gente vai colocar aqui é o seguinte: x menor do que 1. Escolhi esse intervalo do domínio, x menor do que 1. Eu vou colocar aqui e digitar uma função do primeiro grau aqui, menos 2x mais 6. Na hora que eu digitar e der Enter, ele vai mudar a linguagem já, tá vendo? Ó? Aqui já tem escrito f de x igual a menos 2x mais 6, entre parênteses, isso aqui não fui eu que digitei. Eu digitei na estrutura se então. Na hora que dá o Enter, é que ele automaticamente transforma para isso aqui, tá? Aí já vai aparecer o gráfico. Apareceu o gráfico aqui delimitado aqui, ó. O domínio x é menor do que 1. Então vamos colocar um pontinho aqui em cima. Esse ponto aqui final é o ponto de coordenadas 1, 4. Esse ponto aqui, só que ele é aberto. Aí o que que faz? Clica em cima dele, clica em cima desse pontinho e escolhe aberto, tá? Então aí está feito. Vamos ver a função do segundo grau aqui. De novo, aqui você já sabe como chegar nisso aqui, né? A condição aqui eu vou colocar x maior ou igual que 2. Vou colocar agora um limitado inferiormente, tá? O anterior foi com limitação superior, aqui é com limitação inferior. E aqui é uma função quadrática, menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Aqui no GeoGebra, menos x circunflexo 2 mais 5x menos 6. Né? Menos x circunflexo 2 mais 5x menos 6. Digitei lá, aqui ele transformou, tá vendo? Aqui a notação. Continua a mesma função, mas ele já coloca aqui na linguagem matemática aqui, tá?
Vamos botar o primeiro ponto, que é 0, menos 6, né? De coordenada 0, menos 6, o início aqui. E o segundo ponto, para x igual a 3, y igual a 0. Tá? É o ponto 3, 0. Aqui 0, menos 6 e aqui 3, 0. O primeiro ponto é aberto, o segundo é fechado. Mas antes disso aqui, antes de mudar aqui esse primeiro ponto para aberto, vamos tirar os rótulos, né? Porque muitas vezes eu quero isso aqui sem rótulos. Como é que eu faço? Vou clicar aqui em cima, vai abrir aqui esse menuzinho. Eu vou aqui nesses 3 pontinhos aqui, ó, e vou clicar em configurações. Na hora que abrir esse menu de configurações, você vai aqui exibir rótulo, aqui está marcado. Quando eu clicar aqui, ó, eu retiro o rótulo e vocês podem observar que já não apareceu aqui a letra B, aquele B maiúsculo que estava aqui, né, correspondente ao ponto B. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meio. Cliquei aqui em cima dessa linha vermelha, vou lá em configurações e vou desmarcar o rótulo. Tá? Aqui saiu aquela letrinha F que tinha aqui. Agora eu vou tirar essa letra A. É só clicar aqui em cima do ponto A e fazer o mesmo procedimento, tá? Ir lá e retirar o rótulo, tá? Aqui eu já fiz direto. Muito bem. Já tirei os rótulos. Agora eu vou colocar esse menos 6 aqui como um ponto aberto. Cliquei em cima dele, abri esse menu. Vou clicar aqui, ó. Vai ficar o ponto aberto, tá? Bom, gente, então vamos trabalhar agora aqui o último exemplo, função definida por 2 sentenças. Vou escrever a primeira sentença, a primeira função, digito se aqui, vai aparecer o se então. Então na primeira função eu vou colocar o intervalo de domínio 0 menor ou igual que x menor do que 4 e vou pegar a função sqrt x, que é módulo de x. Quando eu termino de digitar aqui, ó, como é que ele muda, tá? Sai da caixa de entrada aqui o se então, e o próprio programa transforma isso em f de x igual a raiz de x, e aqui o domínio, né? 0 menor ou igual que x menor do que 4. Tá aqui a nossa função, tá vendo? É uma função raiz quadrada com domínio delimitado entre 0 e 4. Vou pegar aqui se de novo, se condição então. Na condição eu vou escrever o intervalo x menor do que 0, que é esse intervalo aqui, ó, à esquerda de 0, no domínio, e vou digitar abs de x, que é função modular. Na hora que eu digitar isso aqui, o que vai acontecer? Ó, ele vai escrever g de x, né, ele já nomeou automaticamente, g de x igual a módulo de x, x menor do que 0, tá? Que é justamente essa parte da função aqui em azul, função g. Então aqui é a função f, que é a função raiz de x, e aqui é a função g, uma parte da função g, que é módulo de x, tá? Bom, vamos delimitar aqui, né? Ela é ilimitada aqui à esquerda, né? Porque x é menor do que menos 7. O 1, no 0, ele vai ser aberto na função g, mas vai ser fechado para a função f. Então prevalece o fechado, tá? E aqui, continuando, ele vai ser aberto em 4. Terminar ali aberto em 4. Vou botar esse ponto aqui, que corresponde ao par ordenado 4, 2. Quando eu digito 4, 2, ele vai aparecer um ponto fechado. E aí a gente já viu aqui nesse vídeo como transformar o ponto fechado em ponto aberto. Clica nele, vai escolher aqui o ponto aberto, tá? Então nesse vídeo aí nós trabalhamos a construção de funções, de algumas funções, né, com domínio ilimitado e com domínio limitado. Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula.